Em meio à nobreza decadente de Portugal, um escritor ousou retratar a complexidade da alma humana, os conflitos da sociedade e a hipocrisia das aparências. Esta é a história de A Ilustre Casa de Ramírez, de Eça de Queiroz. Eça de Queiroz. Eça de Queiroz. Eça de Queiroz. De Eça de Queiroz. Eça de Queiroz. Eça de Queiroz nasceu em 25 de novembro de 1845, na Póvoa de Varzim, e é considerado um dos maiores romancistas de toda a literatura portuguesa. O primeiro e principal escritor realista português, renovador profundo e perspicaz da nossa prosa literária. Influenciado pelo realismo, Eça dedicou sua obra a criticar as instituições sociais e políticas de Portugal. Suas experiências como diplomata e suas viagens internacionais moldaram sua visão crítica da sociedade, visível em A Ilustre Casa de Ramírez. O livro traz um Eça mais maduro, que além da ironia feroz, revela uma certa melancolia e introspecção. Publicado em 1900, A Ilustre Casa de Ramírez conta a história de Gonçalo Mendes Ramírez, um fidalgo em decadência, herdeiro de uma família nobre que decide escrever um conto sobre seus antepassados heróicos. Enquanto escreve, Gonçalo enfrenta dilemas pessoais e morais, revelando as contradições entre a idealização do passado e a realidade presente. A Ilustre Casa de Ramírez é um romance que é classificado como um romance semipóstumo. É um romance peculiar dentro da obra do Eça, porque é um romance em que nós temos duas histórias. Nós temos uma história que é do Gonçalo Ramírez, que é o personagem principal, e uma outra história que é a história que o Gonçalo está escrevendo. Quando o romance começa com ele sentado na biblioteca dele, começando a escrever um romance histórico que chama A Torre de Dom Ramírez. Esse romance histórico fala de um antepassado dele, que viveu no século XIII. Então nós temos duas histórias juntas, né? Então as duas são intercaladas, então com o passar do tempo a gente vai lendo tanto uma como outra. A gente lê o romance histórico que ele está escrevendo, ao mesmo tempo que lê a história do Gonçalo. Ambientada na fictícia aldeia de Santa Ireneia, em Portugal, A Ilustre Casa de Ramírez foi escrito no final do século XIX, um período marcado pela decadência da nobreza rural e pela ascensão da burguesia. A obra foi publicada póstumamente, um ano após a morte de Eça de Queiroz, e reflete o contexto histórico, político e social da época. O estilo de Eça em A Ilustre Casa de Ramírez combina elementos do realismo com traços de introspecção e uma ironia sutil. A narrativa é rica em descrições detalhadas e a linguagem é elegante e sofisticada, demonstrando o cuidado do autor com a construção das frases. O texto apresenta uma estrutura densa, com parágrafos longos que exigem uma leitura atenta e reflexiva. A narrativa é conduzida em terceira pessoa, permitindo uma visão onisciente dos conflitos internos de Gonçalo Ramírez. Ele é retratado como um homem dividido entre a necessidade de preservar o prestígio da sua linhagem e a sua própria mediocridade e covardia. Os personagens secundários são igualmente complexos e servem para criticar a hipocrisia e a corrupção moral da sociedade da época. É isso do mesmo modo. Agora, a obra dele tem fases, né? Porque a gente falou, quer dizer, a gente vai falar sobre A Ilustre Casa de Ramírez. Sim, que é a última fase. Que é a última fase. Mas antes disso, ele foi mais ácido, menos ácido? Como é que você classifica? Olha, mais realista? Tem uma tradição aí já meio sedimentada, se a gente olhar para os manuais de cursinho e tal, muitas vezes a obra dele é dividida entre romântica, realista e... acho que eu tenho até designação aqui agora, nem me lembro, mas assim, mais uma última fase mais nacionalista ou mais de recuo, né, a esse realismo mais militante, mais ácido. E eu acho complicado isso. É verdade que os primeiros textos lá, e eu poderia dizer, só para mencionar, grosso modo, alguns textos, em geral, aqueles textos que ele publicou, que eu falava que ele, quando era ainda estudante, mandava para a Gazeta de Portugal, que depois ele vai publicar como Prosas Bárbaras, até o título é engraçado, que é justamente porque ele se considerava ainda um bárbaro. Como um escritor.
As prosas bárbaras seriam românticas, né? Depois, que é o primeiro romance dele, O Crime do Padre Amaro, O Primo Basílio, esses seriam romances desse momento naturalista, realista dele. E a partir dos Maias, que é de 1888, ele estaria já dando uma guinada para amenizar essa crítica e fazer um trabalho mais cordato, vamos dizer assim, em relação a Portugal. Não menos crítico, não menos... Não de menor qualidade. Não de menor qualidade nessa crítica, quando se diz sem tirar, mas ainda crítico. Ainda crítico, mas já não feroz, vamos dizer assim, alguma coisa assim. E onde entra daí a Cidade das Serras e a Ilustre Casa de Ramírez, que são... E muitas vezes esses romances são vistos como conservadores até. Tanto é que o Salazar, né, que vem depois, o ditador, né, Salazar, que vai assumir em 1926, a partir de 1926, ele vai fazer uso desses romances como mostrando o quanto Eça de Queiroz era apaixonado por Portugal. Ele vai usar a Ilustre Casa de Ramírez e vai usar a Cidade das Serras fazendo esse tipo de leitura, né? O que para mim é um disparate, né? Mas como os textos, esses últimos textos, eles não são tão explícitos na sua crítica, eles trabalham com uma crítica mais sofisticada, mais ambígua, é possível ler assim, mas obviamente é uma leitura extremamente ingênua, da minha perspectiva, né? Porque ali estão todas as dicas para você ler esse texto de uma forma muito mais contundente, muito mais crítica. Além da crítica social e política, a Ilustre Casa de Ramírez levanta reflexões sobre identidade, memória e a idealização do passado. Essa questiona o valor da honra e da nobreza num mundo em mudança, convidando o leitor a refletir sobre a hipocrisia e a fragilidade das convenções sociais. Comparado a outras obras de Eça de Queiroz, como Os Maias e O Primo Basílio, a Ilustre Casa de Ramírez apresenta um tom mais introspectivo e menos satírico. Embora mantenha a crítica social característica do autor, a narrativa se aprofunda mais na psicologia dos personagens e na análise do passado, demonstrando a maturidade literária alcançada por Eça em seus últimos anos. Eça de Queiroz foi influenciado pelo realismo francês, especialmente por Flaubert e Zola, e também pelo pessimismo filosófico de Schopenhauer. Essas influências são evidentes na construção dos personagens e na visão crítica da sociedade portuguesa, refletidas em A Ilustre Casa de Ramírez. A história e a tradição desempenham um papel central na construção da identidade do protagonista. Gonçalo Mendes Ramírez é assombrado pelo peso do legado de sua família e pela necessidade de perpetuar essa tradição, mesmo quando ela parece desconectada da realidade contemporânea. Curiosamente, A Ilustre Casa de Ramírez foi um dos últimos trabalhos de Eça, e ele o revisou várias vezes antes de sua publicação. A obra reflete sua própria experiência pessoal de retorno às suas raízes portuguesas após anos de carreira diplomática. A Ilustre Casa de Ramírez já foi adaptada para o cinema, teatro e televisão, demonstrando a relevância contínua da obra. Cada adaptação traz uma nova interpretação dos temas e personagens, destacando a universalidade e a intemporalidade da narrativa de Eça de Queiroz. Inicialmente, a recepção de A Ilustre Casa de Ramírez foi mista. Embora muitos apreciassem a complexidade psicológica e a crítica social da obra, outros esperavam o sarcasmo mais incisivo das obras anteriores de Eça. Hoje é amplamente reconhecida como uma das suas obras mais maduras e introspectivas. A obra de Eça de Queiroz influenciou gerações de escritores portugueses. Sua crítica social, estilo refinado e profundidade psicológica se tornaram referências indispensáveis na literatura portuguesa moderna, consolidando Eça como um dos pilares da cultura literária de Portugal. Através de Gonçalo Ramírez, Eça explora a tensão entre a identidade nacional portuguesa e as pressões da modernidade. O protagonista, em sua tentativa de resgatar a glória de sua linhagem, representa a luta de Portugal para encontrar seu lugar no mundo moderno, mantendo-se fiel às suas raízes. Essa discussão permanece relevante, especialmente em tempos de globalização e mudanças sociais.
Mesmo mais de um século após a sua publicação, a Ilustre Casa de Ramírez continua a oferecer uma análise profunda das contradições humanas e sociais. Sua relevância perdura, convidando novos leitores a explorar a complexidade da condição humana através das lentes de Eça de Queiroz.